Vamos falar agora de núcleo e divisão celular, né? Duas condições importantes para o entendimento do que é a célula, tá certo? Porque se nós estamos hoje onde estamos, se nós somos o que somos, é porque todo mundo iniciou com uma única célula. E essa única célula foi sofrendo divisão, divisão, divisão até chegar onde estamos. E inicialmente falando sobre o núcleo, o que é que a gente precisa saber sobre ele? O núcleo, gente, é uma estrutura, é uma organela, né, importante, porque nele nós iremos encontrar essa composição aqui. Nós já falamos sobre qual a função importante estabelecida no núcleo, que é o quê? Que é guardar o material genético, né? Já falamos da função principal relacionada ao nucleolo, por exemplo, né? Onde este é responsável pela síntese de RNA ribossômico, sintetiza RNA ribossômico, né? Ele vai ter essa finalidade. Mas o que é que a gente tem que observar mais? O núcleo, ele vai apresentar poros. Poro. Uma abertura. Eu representei aqui em algumas partes, onde esses poros, ó, permitem a entrada e a saída de substâncias. Ele, então, controla o transporte no núcleo. Controla o transporte no núcleo. No núcleo. Tá? Vamos ter essa função. Vou botar tu aqui. Ribossomos que estão aqui. Ribossomo a gente já sabe a finalidade, né? A síntese de proteínas. Mas os ribossomos também são encontrados aderidos na carioteca, né? Que é a membrana do núcleo, tá? Onde essa carioteca, essa membrana, ela é dividida em três partes. Uma membrana interna, uma membrana externa e um espaço chamado de perinuclear. Tá? Então temos uma membrana interna, externa e um espaço perinuclear. Esse espaço aqui, gente, é só o espaço entre elas, tá? Entre as duas membranas. E as duas só vão estar revestindo, uma fora e uma dentro do núcleo, certo? O que nos interessa bastante são essas duas regiões aqui. A região do nucleoplasma, que também pode ser chamada de cariolinfa, e a região do material genético. Vamos lá. Nucleoplasma ou cariolinfa é o citoplasma do núcleo. Citoplasma do núcleo. Tá? É a região gelatinosa que nós encontramos todas as composições da estruturação do núcleo. Só que, observem que na imagem que eu fiz, que eu representei, eu tenho o nucleoplasma sendo representado por uma parte clara e a tal da eucromatina também sendo representada por uma parte, uma região clara. Tá? Parte clara nas duas situações aí. O que, que vai acontecer nessa condição? Nós temos que essas regiões claras e pintadas que estão aqui em roxo no citoplasma do núcleo, né, no nucleoplasma, a sua cromatina. Esses dois são a cromatina. A cromatina, gente, em outras palavras, é o DNA. A cromatina é o DNA, certo? O que é que acontece? Dentro do núcleo, antes do DNA se transformar em cromossomo, antes dele ser cromossomo, ele está solto na forma de cromatina, que é dividida em heterocromatina. E o que é a heterocromatina? É a região mais corada, ou seja, é a região mais visível, mais pintada, só que ela é não codificante. O que isso quer dizer? Essa região da heterocromatina é uma região bem colorida. Colorida que eu digo, na verdade, ela só é colorida se você botar corantes.
mas ela é bem vista ao microscópio, ela é bem intensa no microscópio. Só que ela não sintetiza nada. É uma região de DNA que não tem poder de produzir alguma coisa. É apenas um pedaço do DNA que está ali. Diferente da eucromatina, que esta é menos corada, mas ela tem a função de codificar. Ela é codificante. Ou seja, essa região da eucromatina, ela produz as proteínas que a gente necessita, né? Porque você tem que lembrar, quando a gente falou de síntese proteica, que para sintetizar uma proteína eu tenho que ter um DNA que sintetiza um RNA. Aquele pedacinho do RNA, ele é um fragmento do gene daquele DNA. E se eu estou falando de gene, eu estou falando da eucromatina, que é a região codificante, tá? Se tiver tudo certo, vou seguir, tá? O que é que a gente precisa observar aqui? Nessa parte, eu tenho que a cromatina é aquela região que eu chamo de DNA, só que a cromatina, ó, ela está na sua forma de DNA em dupla hélice. O DNA que a gente normalmente conhece e fala muito dele, quando ele está na dupla hélice, certo? Só que, gente, esse DNA que está assim, ele tem que passar por uma modificação. Ele vai ter que formar uma estrutura. E essa estrutura é chamada de cromossomo, né? Chega uma hora que o nosso DNA ele vai se transformar na estrutura que a gente conhece como cromossomo, tá? Aqui, cromossomo, para a gente ter uma ideia dessa estrutura, tá? Onde cada espécie tem o seu número específico de cromossomos, tá? Então temos aqui um cromossomo. Cada espécie tem um número específico de cromossomo. No caso, a nossa espécie ela tem 23 pares de cromossomos, tá? Então cada espécie existente no planeta vai ter o seu número X de cromossomos específicos, tá? Então, o que é que vai acontecer? Esses cromossomos, dentro do nosso corpo, eles podem se apresentar nessas 4 formas aqui. Observe que todos eles apresentam uma estrutura no meio, uma bolinha que está sendo representada aqui, né? Que eu representei aqui também, que está aqui. Essa bolinha do meio, ela é chamada de centrômero. Essa bolinha é o centrômero. Este centrômero, ele é o responsável por conectar essas perninhas, tá? Essas perninhas do cromossomo, tá? Vai conectar essa perninha aqui e essa perninha aqui. Que essas perninhas a gente chama de cromátides. Cada perninha é chamada de cromátide. Cada perninha é chamada de cromátide, tá? Quando essas cromátides estão juntas, igual o cromossomo que eu estou representando aqui, a gente chama de cromátides irmãs, tá? Cromátides irmãs. Então, ó, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide, tá? Temos 2 cromátides aí. Então, essas configurações que nós temos aqui para os cromossomos, elas vão receber, né, denominações que são chamadas de cromossomo metacêntrico, que é aquele cromossomo cujo centrômero está exatamente no meio e as perninhas, né, as cromátides são de mesmo tamanho, tá? Nós temos o submetacêntrico. Este, você já vê que uma das cromátides ela já é um pouco menor quando comparada à outra, né? Aqui já deu uma reduzida. Esse reduz bastante, que é chamado de acrocêntrico.
acrocêntrico. E este aqui não tem nada, só tem um par de cromátides. Ou melhor, só tem uma cromátide, né? Que é o telocêntrico. Tá? Vamos ter essa configuração. Sendo que, para que o meu DNA, a minha cromatina, saia desse formato e se transforme em um cromossomo, eu vou precisar de proteínas especiais. Eu aqui estou representando elas são chamadas de histonas, são proteínas que começam a enovelar o cromossomo. Como assim enovelar? O DNA ele é em dupla hélice e ele começa a se enrolar, a se enrolar, a se enrolar para formar a estrutura do cromossomo. Tá? Lembrando que no nosso caso, né, nós temos os 23 pares de cromossomos dentro da nossa célula, auxiliando nessa condição, tá bom?